Bom, e aí para encerrar essa parte e depois vão vir novos vídeos em que eu vou falar sobre a Antonella e a escola mesmo, tá? A primeira questão é, se o seu filho perguntar para você, como, por que o meu coleguinha tem os olhos puxados ou o nariz muito fundo? Por que ele é bem mais baixinho que eu? Por que às vezes eu olhei, mamãe, e vi que a mãozinha dele é menorzinha? A criança depois, quando ela vai para os 3 anos e meio, tudo, essa curiosidade é muito grande. Até porque no próprio plano pedagógico, no próprio linha de aprendizado, a escola faz muito trabalho de características físicas para a criança realmente entender e identificar essas diferenças, né? Cor do cabelo, se é anelado, se é liso, cor da pele, enfim. Então, isso é linkado com o que eu, escola, estou passando das diferenças e o como você vê os seus colegas. Então, essas perguntas vão vir. E aí pode ser a hora, e aí eu vou falar, como de novo, colocando da empatia, de você explicar como eu faria, sabe, se fosse na minha situação. Eu falo assim, olha, a Antonella, ela é uma criança que ela nasceu com uma síndrome de Down, que é um botãozinho lá pequenininho que ela tem dentro dela que você não tem. E com isso, ela tem algumas características que são diferentes do que é igual para todo mundo, né? Mas essa diferença não faz com que ela seja menos que você. Então, eu vou te explicar, meu filho. Tá? Tô pensando, assim, eu li muito, juntei muitas historinhas para ver como a gente poderia fazer. Depois vocês me falam se deu certo, né? Então, na síndrome de Down, o que é muito comum é exatamente os olhos são bem puxadinhos. Sabe o japonês? O japonês tem olhos puxados e ele não tem síndrome de Down. Mas a criança com síndrome de Down nasce com os olhos puxadinhos. O nariz é menor, ele é mais fundinho, né? A boca parece um arquinho de arco e flecha, um pouquinho para baixo. As mãos e os pés são menores. Isso é comum. Mas, meu filho, tem algumas crianças que não tem isso tão forte. Outras têm mais, outras têm menos. Igual a mamãe, né? A mamãe não tem o cabelo preto. A mamãe não tem o cabelo liso. A vovó não tem o cabelo preto, mas o cabelo da vovó não é enrolado. Então não são para todas, tá? Mas é só para você entender que isso é uma característica comum, tá bom? Outra coisa que é legal, a criança com síndrome de Down, ela às vezes tem uma dificuldade de aprender rapidinho. Então você pode ajudar ela. Se você vê que ela não está conseguindo desenhar, ela não está conseguindo pisar no pedalzinho do lixo para jogar o papel lá dentro da lixeira, ela não está conseguindo falar, você pode ajudá-la. Então você fala, posso te ajudar? Pega na mão dela, mostra para ela, pisa na lixeira, depois pede para ela fazer, né? Vai lá, fala para ela o que ela quer fazer, para ela te mostrar. E aí quando ela te mostrar, você fala o nome. Às vezes ela quer um lápis, mas ela não sabe falar lápis. E aí você fala, mostra pra mim, onde tá o que você quer? E ela vai apontar pro lápis. E aí você fala pra ela, você quer um lápis, vou te dar. Entendeu? Essa dica não é só pra criança não, tá, gente? Isso aqui é pra gente também, pros adultos, pros professores, pro mediador, pra tudo. Então isso é uma forma legal de falar sem criar rótulos, tá? E aí seu filho vai falar assim, mamãe, mas ele é diferente de mim? Aí você vai falar, todos nós somos diferentes, não existe ninguém igual. Você é igual ao seu amigo lá, o João? Ele vai falar, não, então ela é diferente de você, ela é diferente da mãe dela, ela é diferente do pai dela, ela é diferente de todo mundo, como você também é, né? E o que é legal? Porque quando a gente é diferente, um aprende com o outro, né? Então é uma forma legal de fazer. Você pode pegar uma historinha, né? Tem esse do Gibi do Mário de Souza, tem uma coleção da Márcia Honora, eu também dei no aniversário dela de 4 anos. Nós demos também de presente na escola um livro, ele vem numa caixinha com CD, e só que ela fez a coleção para todas as deficiências, para cada um. Então tem muita historinha gratuita que você pode baixar na internet. É legal para poder contar e aproveitar o gancho da curiosidade, tá? Mas explica isso de uma forma leve, tá? E aí ele pode falar para você assim, mamãe, eu não aguento mais, porque ela mostrou língua para mim, ela puxou o meu material, ela jogou meu caderno no chão, ela cuspiu em mim, mãe. E ela faz isso por causa da síndrome de Down?
Aí você vai falar, não, meu filho, não é. É porque às vezes tem criança que ela aprende, né, esses comportamentos deselegantes, e aí a gente tem que ensinar que isso não pode ser feito. Então, quando ela fizer isso, você vai falar, poxa, Antonella, não faça isso, me ajuda, né? Vamos ser amigos, isso é deselegante. Não me faz, eu não gosto, né? Então, viu que o não apareceu? Mas você vai falar de uma forma para ser leve, né? Então, usar, às vezes, por exemplo, na escola da Antonella, a gente não usa a palavra feio. Isso eu aprendi muito para mim agora. Então, é o deselegante, né? Fala para ele, falar de uma forma positiva. Olha como é mais elegante se você me pedir meu caderno emprestado. Porque, às vezes, o que ela quer é chamar a atenção daquela criança. Às vezes ela quer brincar. Às vezes o caderno dele é legal, tem um desenho que ela gosta, mas ela não sabe falar. E aí ela pega e faz de uma forma inadequada, tá? Isso eu tô falando de todas as crianças atípicas, tá, gente? Que fica aí uma dica. Então, prepare seu filho para que ele não se sinta frustrado, nem fique nervoso e tudo, para que ele prepare os nossos filhos, tá? Porque a gente, é o que eu falei no vídeo da síndrome de Down, nós estamos preparando os nossos filhos para poder conviver com os seus. Né? Então leve isso de uma forma leve, tá? Nunca fale, ela se jogou no chão porque ela tem síndrome de Down, porque birra existe para qualquer criança, umas fazem, outras não. A maioria faz, né? Quando chega na fase de fazer. Então leve isso. Alice, qual a idade? A idade que você vê que tem curiosidade, não existe. Não vou falar pro meu filho agora porque ele não vai entender. Às vezes ele entende muito mais que você, tá? Então não deixe ele crescer com esse monte de ponto de interrogação. Porque quando ele cresce sem ter respostas, é onde começa o preconceito. Porque meus pais nunca falaram pra mim. Meus pais nunca me mostraram que isso é normal, que isso é comum, né? Que isso poderia acontecer em qualquer família, inclusive na minha. E que muitas vezes a criança, ela tem algum comportamento porque ela quer chamar a atenção. E quando você dá um choque nela e fala, poxa, você é minha amiga, não faça isso, tá? Senão a gente não vai brincar na hora do recreio. Não gosto. Você quer ver meu caderno? Toma, vou te mostrar meu caderno. Você quer ver meu laço do cabelo? Vou te mostrar meu laço do cabelo. Tá? Então, trabalhe o emocional do seu filho, né? Agora com as novas normas, com a revisão da BNCC, está surgindo um novo conceito que é exatamente isso, trabalhar as emoções do seu filho. Os pais foram esquecendo disso. Então, estimula a criança típica para ela aprender. E quando que eu falo de emoção? E quando que eu falo de frustração? E quando que eu falo que tem um negócio muito legal na escola dela que fala assim, ela é fofa. Fofo não quer dizer que ela não vai ter nenhum comportamento inadequado, né? Então, não rotule, não infantilize, tá? Existe um tabu muito grande da síndrome de Down, que eles falam, eles são tão carinhosos. Eles não são não, gente. Primeiro que eu tô rotulando o mundo inteiro com o cromossomo 21, né? Isso é um pecado que quem cometeu foram as próprias famílias, tá? E me desculpe respeitando todo mundo que pensa diferente. Quando você protege, você coloca numa bolha e essa criança é sempre coitadinha, ela não pode cair, ela não pode fazer nada de errado, ela não pode frustrar, ela não pode chorar, ela nunca vai comer sozinha porque eu não vou deixar, porque ela vai se sujar, ela nunca vai jogar algo no chão, ela não pode botar nada na boca porque ela vai engasgar e vai morrer. E aí, o que acontece? Eu não desenvolvo. O que acontece? Eu continuo um bebezinho da mamãe e do papai. Você quer seu filho o tempo inteiro dependendo de você? Eu não quero. Entendeu? Então, por mais cuidado com o excesso de proteção, esqueça esse rótulo de que as crianças com síndrome de Down são carinhosas. Nós somos o que a gente vive. Então eu sou carinhosa porque eu recebo carinho, mas eu não sou bobinha, eu não sou nenenzinho. A gente fala pra Antonella todos os dias, você agora é uma criança, você não é mais bebê. E ela fala pra mim, não mamãe, eu sou bebê. Por quê? Porque ela já sabe que o bicho vai pegar, que eu vou cobrar mais, porque agora ela tá crescendo, tudo. Então eu tô pegando pesado nisso mesmo, tá? De amadurecer a Antonella, tá? Faça isso com seu filho, tá? Ela não vai deixar de ser minha filha, ela não vai deixar de ganhar meu colinho quando ela pedir e tudo, mas essas crianças precisam crescer, precisam amadurecer, precisam dar seus passos sozinhos, precisam se defender, e você precisa preparar eles para isso. Porque ela não vai ter você o tempo inteiro, 24 horas do lado dela. Principalmente quando se trata de ir pra escola, tá? Então, para de tratar como uma criancinha que não sabe fazer nada. O preconceito, já falei de onde ele começa, né? Começa dentro de casa.
Então, vamos cortar esse rótulo de que somos um bebê. E com seu filho, faça isso leve, sabe? Você pode falar, imagina se a gente tivesse um irmãozinho com síndrome de Down. O quanto você ia ensinar para ele, ele também ia querer pegar suas coisas, né? O quanto às vezes a criança tem muita dificuldade de falar, de se comunicar, da linguagem, né? De fazer uma frase completa. E aí ele vê todos os coleguinhas se comunicando incrivelmente, o que ele faz? Eu também quero falar, mas eu não consigo. Então, 70% dos casos da síndrome de Down, da trissomia do cromossomo 21, tem a apraxia da fala. E aí é mais técnico, não vou entrar no detalhe. E aí é mais complicado ainda. Então essa criança vai ter um caminhão de comportamentos para suprir a falta da fala. Então respeite isso. Tem técnica, tem critério, tem muitos especialistas nisso para poder te ajudar, tá? Não queira um gênio, queira seu filho feliz, queira seu filho se desenvolvendo, aprendendo, errando, reaprendendo. Comportamento inadequado é modelado para esse outro. Faça com que ele também respeite todas as pessoas, os seus coleguinhas, as diferenças entre um coleguinha e outro, tá? Você também tem um trabalho para fazer, que é o nosso. Eu também tenho que preparar a Antonella, né? Para os seus diferentes convívios na escola, com a família, com a priminha, com o priminho, enfim, eu também, com os amiguinhos do prédio, eu também tenho que prepará-la para isso, né? Então leve isso de uma forma leve para seu filho. Fenótipo, que são características físicas, você pode falar isso de uma forma mais padronizada, né? Por mais que não é tão marcante, mas essas são uma das as características físicas da síndrome de Down. É até uma das formas e critérios que antes de sair o resultado do cariótipo, os médicos avaliam para suspeitar que tenha possível síndrome de Down, quando se descobre após o nascimento, né? Então, agora quando vai falar de comportamento, de não falar, né? Tá saindo uma coleção aí incrível da equipe do Caminhando pelas Diferenças. E são 5 livros, lançou agora esse mês de março, Meu Amigo 21. Então tem meu Anjo Azul, Meu Amigo Tem uma Boca que Não Fala, Meu Amigo 21, Minha Amiga Tem uma Cadeira Radical. Então são livros incríveis, vão ser vendidos para todo o Brasil. Também vou colocar link, tudo para vocês, que vocês podem, da mesma forma que a escola faz com historinhas, passar isso para o seu filho, tá? Não tem receita de bolo, eu não tenho uma varinha mágica, quem me dera, né? Mas eu acho que se isso partir de dentro de casa, de uma forma leve, sem rótulo, sem assim, ó, não, meu filho, se a Antonella fizer alguma coisa, você deixa, porque ela tem síndrome de Down. Você acabou de criar uma barreira. Não deixa, porque ela não pode ser tratada melhor do que qualquer outra criança. E ela não pode ser tratada pior do que qualquer outra criança. Ela tem que ser tratada da mesma forma que eu trato uma criança da faixa etária dela. Né? Tem que ter limite, tem que ter rotina, tem que ter regra, tem que ter sim uma hora, vamos respirar fundo, né? Momento para pensar, lógico que tem, por que não? Tá? A deficiência intelectual tem níveis, para síndrome de Down não. Então, avalie como tá o seu filho hoje, peça uma avaliação do psicólogo, dos terapeutas e tudo, e veja qual que é a melhor forma de que você consiga modelando essas situações com o seu filho. Tá? Bom, eu falei que ia ser 2 vídeos, foram 3 e foram até um pouquinho maiores. Eu espero ter ajudado. Vem muita coisa legal por aí. Eu sei que vocês estão falando assim, mas ficar vendo a sua cara o tempo inteiro, Alice, não dá pra pôr um videozinho da Antonella. Vai ter momentos que eu vou colocar o que a gente fez desde bebê até agora. Eu vou criar vídeos legais pra vocês verem da parte de estimulação. Lembrando que o que deu certo com a Antonella pode ser que não dê certo com o seu. Então são dicas e são experiências que nós estamos contando, que nós estamos vivendo e vivenciamos, tá? Foi por causa de tantos pedidos que eu resolvi criar esse canal aí, sem nenhuma técnica fantástica, mas para também começar a registrar tudo que a gente tem vivido a cada ano de vida com a Antonella, tá? Um beijo pra vocês, agora eu vou curtir minha família. Fiquem com Deus.